tem uma coisa que me intriga em relação aos cidadãos da cidade de Corinto, é que toda a sua licenciosidade parecia conviver bem com o sentimento religioso, ou seja, o fato de serem altamente libertinos não parecia em nada contrariar a sua consciência religiosa. Bom dia, amigos. E há uma coisa que devemos admitir, é que Corinto era uma cidade com... Vamos arrumar aqui melhor o microfone. Que eram adorados entre deuses pagãos, é claro. Aqui, por exemplo, eu tenho vários pedaços feitos de terracota ou de cerâmica que lembram um corpo humano. Que você tem várias pernas, pés, você tem pedaços imitando o olho, a orelha, até órgãos genitais. Aí sim, amigos. Ele está assistindo aqui o Evidências a Novo Tempo, Rodrigo Silva explicando sobre Esculápio, né? E também explicando sobre Corinto, a cidade de Corinto. Ele está no museu lá em Corinto e falando todas as tradições, a deusa Deméter, aos deuses lá, a licenciosidade sexual, né, que havia lá em Corinto, e como que as prostitutas cultuais elas desciam do templo, e essas crenças pagãs elas vinham, faziam sexo com os homens e recebiam dinheiro para sustentar as coisas do templo. Então toda adoração em Corinto ela era com sexo, tinha sexo, né, envolvido, adoração aos deuses, né, aos deuses. E essa licenciosidade para eles, os pagãos, era normal, né, porque fazia parte da cultura deles. Então quando Paulo ele fala todas aquelas coisas em Corinto, deixa eu só abaixar um pouquinho mais, né? Ele está falando de para ele era muito complicado, para ele era muito difícil, né? Falar todas as coisas que ele fala no livro de Coríntios sobre sexualidade, licenciosidade, porque ele estava falando para uma cultura toda sexualizada, né? E uma cultura de um povo que gostava muito de esportes, né? Ele fala dessa questão das Olimpíadas, dos esportes, né? E também muito sexo, havia muito sexo, e sexo para eles era normal. Havia até uma crença lá que os jovens, ao dedicar-se a uma deusa e um deus deles lá, eles se mutilavam, tiravam seus órgãos sexuais, se vestiam de mulher, e esses jovens se tornavam mulheres, né? Porque eles tiravam o seu próprio genital, a sua genital, e se transformavam agora em mulheres, né? Que eram, vamos dizer assim, os homossexuais de hoje, né? Os homossexuais. Mas eles se automutilavam, né? Para se tornarem mulheres. Então havia muita licenciosidade naquela época, naquelas tradições, naquelas, né? E a gente não faz ideia, né, como é que eram os costumes, mas eram os costumes mais, para nós cristãos hoje, mais absurdos, esdrúxulos e berrantes possível, mas era a cultura deles, né? Então quando Paulo surge com a doutrina de Cristo ali e prega aquelas coisas que ele fala, ele está falando para aquela cultura, né? Então ele teve coragem de enfrentar uma cultura sexualizada e pregar o evangelho. E aí a pergunta que fica: será que nós temos hoje em dia os Paulos modernos? Será que as pessoas hoje são como o Paulo daquela época? Será que nós temos hoje Paulos, né, que tem a coragem de pregar, né, como Paulo pregou? É muito difícil, né? Ter a coragem que Paulo tinha. Tem que ter muito o Espírito Santo, né? Tem que ter muito e saber como pregar, né? Como falar. Bom, nós vamos estudar a lição dessa semana, a lição 9, nós estamos falando sobre o conflito cósmico, né? O conflito cósmico, lição 9, e nós já
já estudamos a lição de sábado, domingo, segunda, terça, e hoje é a lição de quarta, quinta, né? E se der, a gente vai até sexta, tá bom? Lembrando que quem está no Novo Tempo, na classe bíblica Novo Tempo, fazendo comentários da lição essa semana, é o pastor Emilson Reis. Pastor Emilson Reis, doutor Emilson Reis, PhD. Ele foi meu professor de teologia lá no NASP, né? Ele, durante, acho que 4 semestres, ele foi meu professor lá. Ele foi um dos meus professores, né? O meu professor também foi o Wilson Paroski, Wilson Andrew White, Amir Rodor, quem mais? Vanderlei Menegusso, quem mais? Davi Bravo, Rubem Aguilar, e teve outros professores também, né? Nepomuceno, Antônio Nepomuceno, e tivemos pastor Bulhon, algumas vezes o pastor Alejandro Bulhon vinha para dar umas aulas, e pastor Júlio Schwantz, saudoso, né? Pastor Júlio Schwantz, pastor Pedro Apolinário, saudoso também, pastor Pedro Apolinário, quer dizer, vários mestres, doutores muito bons, né? Inesquecíveis, que deixaram marcas profundas, indeléveis na minha mente, no meu conhecimento, né? No cabedal de estudo da palavra de Deus. Bom, eu não sei se... Vamos ligar aqui a luz, ficar mais claro. Tem gente aqui que vai reclamar, que é minha mãe, que fica brigando comigo. Vai economizar energia. Mas se aparecer de repente uma vozinha falando aí, é a minha mãe, tá? Eu moro com ela, uma senhorinha de 84 anos, eu tenho que cuidar dela ainda. Então, quarta-feira, dia 26, se você me adorar, é o título da lição desta semana, lição 9, o conflito cósmico. Então, quarta-feira, o desejo de Satanás de usurpar o trono de Deus também se revela nas narrativas da tentação. Mateus capítulo 4, e também Lucas 4. No encontro entre Jesus e o tentador, podemos descobrir bastante sobre a natureza desse conflito. Aqui vemos a realidade do grande conflito entre Cristo e Satanás, mas desenrolado de maneira bastante nítida e expressiva. Vamos orar. Querido Pai, continuando na Tua presença, Senhor, pedimos que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos faça entender perfeitamente, compreender a Tua palavra nesse momento que vamos abri-la, vamos continuar estudando. O Senhor permaneça conosco, que nós jamais venhamos a nos afastar de Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, abençoa-nos, fortalece a nossa fé, cura os nossos irmãos, nossos queridos, todos aqueles que estão assistindo às lições, o Senhor cura eles, restaura, renove, né? E que reconsagre cada dia, no estudo da Tua palavra, eles possam se reconsagrar a cada dia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, fortaleça cada vez mais a nossa fé em Ti, em nome de Jesus. Amém. Então vamos à pergunta número 7. O que a Bíblia revela sobre o conflito entre Cristo e Satanás? Mateus 4, de 1 a 11. Vamos ver o que a Bíblia revela sobre o conflito entre Cristo e Satanás. Eu uso a Bíblia de estudos Andrews, tá? Eu prefiro essa tradução. E aí eu uso sempre para estudar. Essa é a minha Bíblia. Não estou recomendando, só estou passando a informação para vocês, qual a Bíblia que eu uso. Tá? Mateus 4, 1 a 11. Vamos lá, Mateus.
Mateus capítulo 4. Aqui. Estamos chegando. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se dele, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca, que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a seu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o diabo o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Bom, aqui está lembrando da tentação de Cristo no deserto pelo próprio Satanás, pelo próprio Lúcifer. Né? Lúcifer não mandou um demônio, um anjo para tentar Jesus, não. Ele veio pessoalmente. E interessante que ele aparece como um anjo, né? Ele não aparece ali como Lúcifer, né? Com já. Não, ele veio como um anjo mesmo, glorioso do céu. E tenta Jesus usando a palavra de Deus, usando a Bíblia. E Jesus diz, sempre rebate ele também usando o quê? A palavra de Deus, né? Então a pergunta aqui era a seguinte: o que a Bíblia revela sobre o conflito entre Cristo e Satanás? Que existe um conflito entre o verdadeiro Senhor deste mundo e o governante usurpador, que é Lúcifer. Cristo derrotou esse usurpador, ele derrotou Satanás pela palavra de Deus. Então nós podemos sim derrotar Satanás, assim como Cristo nos ensinou, pela palavra de Deus. Por isso que é essencial que nós estudemos a palavra de Deus, não deixemos de estudá-la, né? Quando nós deixamos de estudar a palavra de Deus, quando nós não estudamos a lição, quando nós não lemos a Bíblia, não fazemos ano bíblico, quando a gente não está aqui envolvido com a palavra de Deus, a gente cai nas tentações, nas insinuações do inimigo. E Jesus nos ensinou o segredo da vitória: conhecer profundamente a palavra de Deus. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto com o propósito expresso de ser tentado pelo diabo. É o que diz Mateus 4:1. E antes de enfrentar esse desafio, Jesus jejuou durante 40 dias. Então, quando o diabo apareceu, ele tentou Jesus a transformar pedras em pães, zombando da fome extrema de Cristo. Mas ele confrontou essa tentação usando as Escrituras, e a estratégia de Satanás fracassou. Então, na tentativa de levar Jesus a agir com presunção, o diabo tentou a se atirar do pináculo do templo. Satanás distorceu as Escrituras ao sugerir que, se Jesus fosse verdadeiramente o Filho de Deus, os anjos o protegeriam. Mas, novamente, Jesus rebate a tentação, apresentando a interpretação correta das Escrituras. A terceira tentação revela claramente o que o diabo estava tentando fazer. Ele queria que Jesus o adorasse. Satanás, ele tenta usurpar a adoração que é exclusiva de Deus. Para fazer isso, o adversário mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. E então disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Como que ele vai dar uma coisa que não é dele, né? Você me adorar. Mateus 4, 8, 9. Lucas 4, 6. Um texto paralelo é ainda mais detalhador. E eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Lucas 4, 6. Mais uma vez, Jesus combate a tentação com as Escrituras. Não foi entregue coisa nenhuma, ele usurpou, né? Mais uma vez, Jesus combate a tentação com as Escrituras.
e novamente Satanás fracassa. Nos 3 casos, Cristo usou a palavra de Deus para se defender dos ataques. Interessante Jesus, né? Jesus era um estudioso da palavra, né? Um estudioso da palavra. Efésios 6,12 nos lembra de que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nova versão internacional. Mesmo que não precisemos viver com medo, porque devemos sempre nos lembrar da batalha que ocorre ao redor, mesmo que nós não precisemos viver com medo, devemos sempre nos lembrar de que existe uma batalha invisível, né, que ocorre ao nosso redor. Né? Nós não podemos nos esquecer disso, porque se esquecermos disso, a gente cai nas tentações, nas insinuações malignas, que vem soprando aqui nos nossos ouvidinhos. A natureza do conflito cósmico, quinta-feira, dia 27. Como é possível um conflito entre Deus e Satanás? Como alguém poderia se opor ao Todo-Poderoso se o conflito cósmico fosse simplesmente por poder? Teria acabado antes de começar? Ele deve ser de um tipo diferente. Esse conflito gira em torno da disputa sobre o caráter de Deus. Um conflito sobre acusações caluniosas que o diabo levantou contra Deus, de que, entre outras coisas, ele não é totalmente bom e amoroso. Essas afirmações não podem ser desmentidas pelo poder ou pela força bruta, mas permitindo que as criaturas comparem os 2 personagens concorrentes. Ao lidar com o pecado, a escritora norte-americana Ellen White, no livro Grande Conflito, na página 416, 417, ela diz assim, o seguinte, esse livro é da Casa Publicadora Brasileira, tá? Editado em 2021. Ao lidar com o pecado, Deus poderia empregar apenas a justiça e a verdade. Satanás podia fazer uso daquilo que Deus não usaria, adulação e engano. Dizia também que, ao exigir submissão e obediência de suas criaturas, Deus estava apenas procurando a própria exaltação. Portanto, devia ser demonstrado perante os habitantes do céu e de todos os mundos que o governo de Deus é justo. Satanás tinha dado a impressão de que estava procurando promover o bem do universo. O verdadeiro caráter do usurpador e seu objetivo real deveriam ser compreendidos por todos. Deveria ser dado um tempo para que seus atos de maldade mostrassem quem ele realmente era. Pergunta número 8. Como é o caráter do diabo e quais são suas estratégias? João 8, 44, 45, Apocalipse 12, 7 a 9. Vamos lá em João capítulo 8. João 8. João 8, 44 e 45. O que Jesus fala aqui? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes? Aí Apocalipse, ele fala que o diabo é homicida, tá? Ele é mentiroso e é homicida. Apocalipse 12, esse é o verdadeiro caráter dele. Apocalipse 12, 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos.
Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Você vê que é homicida, ele tentou matar Deus, matar os anjos, uma peleja, né? Não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ele é sedutor, né? Sedutor de todo mundo. Eles foram atirados aqui para a terra, ele e seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando. Aí continua aqui. Ele foi atirado na terra com ele e os seus anjos. Até o verso 9, tá? De 7 a 9. Então o inimigo, ele é mentiroso, ele é acusador, ele é homicida, tá? Ele é enganador. Pois o engano, calúnia fazem parte de seu caráter e de suas estratégias, tá? Esse é Satanás. Desde o início, o plano de Satanás é fazer com que as criaturas creiam que Deus não é justo e amoroso e que a sua lei é opressiva. Não é de admirar que Jesus se refira a ele como mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Então Jesus, por outro lado, veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Jesus é a verdade e testemunho da verdade. Ele mostrou para a humanidade e para todos os mundos, todos os seres criados, né, a verdade. Ele veio para dar testemunho da verdade e combater as mentiras de Satanás, derrotando e, em última análise, destruindo o diabo e seu poder. Foi o que Jesus fez. 1 João 3,8 e Hebreus 2,14, confere o que essa palavra diz aqui. Satanás, então, primeiro, a antiga serpente. Segundo, aquele que acusa o povo de Deus perante a corte celestial. Terceiro, o dragão que governa e seduz o mundo inteiro. A palavra grega traduzida como diabo significa acusador, mostrando mais uma vez que o conflito cósmico diz respeito a crenças, especialmente sobre o caráter de Deus. Certo? A lição de sexta-feira, dia 28. A origem do mal, do livro Grande Conflito, também de 2021, né, da Casa Publicadora Brasileira, página 412 e 421. Diz o seguinte, para estudar essa parte do Grande Conflito, ok? Esse capítulo, a origem do mal. Mas na página 412 e 417, a escritora diz o seguinte: Deus não é responsável de maneira nenhuma pela origem do pecado. Nada é mais claramente ensinado nas Escrituras do que isso. O pecado é um intruso, cuja presença não tem justificativa. É algo misterioso, inexplicável. Justificá-lo equivale a defendê-lo. Se ele tivesse sido imediatamente exterminado, os habitantes do céu e de outros mundos teriam servido a Deus por medo e não por amor. A influência do enganador não teria sido destruída por completo, e o espírito de rebelião não teria sido totalmente desarraigado. Devia ser permitido que o mal amadurecesse para o bem de todo o universo ao longo dos séculos da eternidade. Satanás devia desenvolver de forma mais completa seus princípios. Isso faria com que todos os seres criados pudessem ver o verdadeiro caráter das acusações feitas por ele contra o governo divino. E a justiça e a misericórdia de Deus, bem como a imutabilidade de sua lei, ficariam para sempre livres de qualquer contestação. Então, meus queridos, aqui mostra a estratégia de Deus, né, para debelar o mal. E essa estratégia já demora aí séculos e séculos. E Deus está conseguindo, já há milhares de anos, que Deus está conseguindo mostrar para o universo quem verdadeiramente é o mal, né, e quem é Deus, né? Então, o universo já está sabendo, né? Todos os seres já estão sabendo, né? Então vai chegar um momento que isso vai haver fim na atemporalidade eterna
né, de outros mundos, de outros seres, galáxias, todo mundo já vai ver, né? E sempre vai preferir quem? Deus, né? O Senhor. E o Deus está justificando com tudo que está acontecendo aqui na Terra. Agora vamos ver aqui algumas perguntas para consideração. Primeira pergunta: como uma criatura perfeita como Lúcifer pôde pecar? Porque o pecado é tão misterioso e inexplicável, podemos explicar esse primeiro pecado sem justificá-lo? Por que explicar a sua origem seria o mesmo que justificá-lo? São perguntas para você considerar. Segunda pergunta: por que Deus não eliminou Satanás de imediato? Porque era preciso permitir que o mal amadurecesse. Isso contribuirá para o bem do universo na eternidade? Terceiro tópico aqui. Eu falo pergunta, mas é tópico, tá? Terceiro tópico: o conflito entre Deus e Satanás seria apenas pelo poder? Ou seria de um tipo diferente? Um conflito sobre caráter teria mais sentido do que uma luta apenas por poder absoluto? E o quarto e último tópico para a gente considerar: a compreensão da natureza do conflito sobre a cortina, por assim dizer, indicando que a vida é uma miniatura do conflito cósmico. Você está vivenciando neste momento o conflito? Como agir de maneira que mostre de que lado você está? Então são tópicos para consideração. Esta foi a lição 9, tá? Sobre o conflito cósmico. O conflito cósmico, lição 9. Deste guia de estudos, o amor e a justiça de Deus, tá? E nós terminamos, a semana que vem nós vamos estudar sobre as regras do engajamento, né? A partir do dia 1º de março, regras do engajamento, sábado 1º de março, ok? Bom, gente, então, nosso estudo, não deixemos de estudar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? É o nosso dever como cristãos estudarmos a palavra de Deus. Amigo, amiga, você pode ajudar aqui o canal, né, fazendo uma doação, sendo membro colaborador do canal. Ao mandar R$20 ou mais, nós enviaremos o guia de estudos Revelações de Esperança, Apocalipse Revelações de Esperança, tá? Mandaremos esse guia de estudos com 22 temas, 21 temas, 22 temas sobre o Apocalipse, com várias tabelas, várias inserções, vários outros trabalhos feitos aqui no final sobre os estudos das profecias do Apocalipse, tá? Com muitas ilustrações a cores, tal, né? Com gráficos, etc. E também você pode nos pedir para que nós visitemos você, para que você seja um assinante da revista Nosso Amiguinho Júnior, tá? Para meninos e meninas de 5 a 9 anos de idade. O Nosso Amiguinho, né, que é um complemento escolar, um reforço escolar para sua criança, para meninos e meninas de 9 até 15, 16 anos de idade. Ajuda muito, desculpem, tá? Ajuda muito no reforço escolar, o Nosso Amiguinho, tá? E também a assinatura da revista Vida e Saúde. A Vida e Saúde, a revista da família brasileira, né? Viva com qualidade, com vida e saúde. Aqui vários artigos e colunas sobre psiquiatria, psicologia, educação de filhos, alimentação, né? Há várias receitas de alimentações que você pode aprender e aplicar no seu lar, na sua família, e fazer com que a sua família tenha vida, mais qualidade de vida e mais saúde, tá? Revista Vida e Saúde. Nos chame, tá aí o valor aqui nas descrições também, os valores das revistas, o valor anual, a assinatura anual da revista, né? E nos chame para fazermos assinatura com você aqui em Cuiabá e região, beleza? Então um abraço para você, até o próximo Conectado 7. Não se esqueça, amigo, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus vai trazer a juízo todas as coisas, até aquelas que estão escondidas, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más. Tchau, tchau. Até o próximo Conectados. Bye.